TracePP, ferramenta para rastreabilidade de requisitos. Mas afinal, o que é a rastreabilidade de requisitos? A rastreabilidade de requisitos é a habilidade de, a partir de um requisito, achar os seus artefatos ou a partir de um artefato achar o seu requisito, bem como as relações entre os artefatos do projeto. A rastreabilidade de requisitos facilita a manutenção e evolução do software e melhora a gestão do projeto. Porém, esta pode ser trabalhosa e de difícil manutenção. Por isso, as ferramentas de rastreabilidade são essenciais para a automação desses processos. Pensando nisso, iniciamos a nossa pesquisa com o TracePP, que é uma ferramenta capaz de rastrear artefatos em nível de projeto, sprint, requisito ou história de usuário, de acordo com o que for definido pela equipe. A seguir, demonstraremos as principais funcionalidades dessa ferramenta. Quando você se autentica pela primeira vez, você já vai ter os projetos que você participa, que o sistema é multiprojeto. A tela inicial do projeto vai te mostrar todas as informações de maneira resumida, rastreadas sobre o projeto. As sprints, os requisitos, as histórias de usuários e os artefatos do projeto. Artefatos do projeto. Em nível de projeto, você pode ter alguns artefatos, por exemplo, algum arquivo de configuração, um contrato, um documento de visão, que você necessita manter a rastreabilidade. Quando você parte para o nível de sprint, você tem todas as informações rastreadas para a sprint, os requisitos trabalhados naquela sprint, as histórias de usuário e os artefatos relacionados à sprint, que poderiam ser, por exemplo, uma gravação das reuniões das sprints. E aqui embaixo você tem um gráfico de qual percentual de retrabalho que está tendo naquela sprint e qual a variação dos story points que foram trabalhados naquela sprint. Você pode entrar também, detalhar também os requisitos trabalhados naquela sprint. Na tela do requisito você tem qual a história de usuário ligado àquele requisito e qual o artefato ligado ao requisito. E algumas informações, a descrição do requisito, se ele é funcional, se ele tem algum outro requisito que depende dele e os requisitos que dependem desse. Detalhando o quarto nível rastreado pelo sistema, entramos nas histórias de usuário. História de usuário você tem todas as informações da história de usuário, descrição, critério de aceitação, os gráficos de horas estimadas e horas gastas de trabalho obtidos do Redmine, do cadastro de atividades do Redmine, os story points e a variação do business value, do valor de negócio. E quais sprints que essa história de usuário foi trabalhada e qual o requisito ligado a essa história de usuário. Você pode também, em nível de requisito, você pode visualizar também o gráfico com as relações dos requisitos, relações de dependência. No nosso exemplo aqui, o requisito, o sistema deve manter o cadastro de projeto. O requisito 6 depende dele, que é o sistema deve manter o cadastro de sprints, e o requisito 3 também, o sistema deve controlar as permissões de acesso aos usuários. Você pode visualizar isso facilmente por meio de gráfico. Quando você clica no gráfico de um requisito, você vai obter os detalhes daquele requisito. Os artefatos ligados a ele, de azul, os outros requisitos ligados a esse, no caso que dependem dele, e as possíveis histórias de usuários ligados a esses requisitos. Se você detalhar a história de usuário, você vai ver qual o requisito que está ligado a ela, artefatos do tipo atividade, com esse tom de azul, e artefatos do tipo código-fonte, e não tem para essa história de usuário, mas
é possível também você ter um artefato do tipo documento. Você pode ir facilmente a um determinado artefato, clicando que você tem aqui o trecho do código-fonte que está mapeado para essa história de usuário. Mesma coisa para atividade. Qual o mecanismo de funcionamento da ferramenta? O desenvolvedor faz um git push no repositório, o tracepp automaticamente já obtém o código-fonte e faz a rastreabilidade, é a mesma coisa das atividades do Redmine. O Scrum Master ou a pessoa que for definida para isso entra com as sprints, as histórias de usuário, os requisitos e os códigos de rastreio. Bom, o sistema disponibiliza alguns formulários para alguns cadastros que são feitos. Por exemplo, o cadastro da sprint, a pessoa pode entrar com essas informações. Se a gente for aqui no requisito, a mesma coisa, a pessoa pode cadastrar os dados do requisito, se ele é funcional ou não funcional, quais os requisitos que dependem dele, e a mesma coisa para a história de usuário. A pessoa informa aqui os dados, né, da história de usuário, quais sprints que ela foi trabalhada, que ela vem sendo trabalhada e quais os requisitos ligados a essa história de usuário. Para a automação da obtenção de documentos, atividades e código-fonte, o sistema permite que a pessoa cadastre os códigos de rastreio que ela deseja. Por exemplo, aqui nesse meu exemplo eu cadastrei um cerquilha class para rastrear as classes ligadas à história de usuário, que é de qual tipo? Do tipo código-fonte. Se eu voltar lá, eu vou ter do tipo arquivo, mesma coisa, tipo arquivo, código de rastreio, lições aprendidas, e atividade, por exemplo, código de rastreio hashtag implementation do tipo atividade, nível de história de usuário, e eu coloco o nome que eu desejo. Aqui a pessoa pode incluir nos 4 níveis que a ferramenta trabalha, para os 3 tipos de artefatos, o código de rastreio que ela desejar, que a equipe desejar. Um exemplo de uma atividade rastreada, por exemplo, se eu vir aqui na história de usuário, obter as atividades rastreadas para essa história de usuário, que eu tenho uma atividade de implementação dessa história de usuário, posso ver os detalhes dessa história de usuário. Se eu clicar aqui, sou redirecionado ao Redmine para ver a atividade que eu rastreei dentro do Redmine. A atividade que eu rastreei dentro do Redmine, o detalhe é só eu colocar o código de rastreio no título da atividade, ele já vai obter as informações dessa atividade e contabilizar as horas, né, gastas nesta atividade. O tempo estimado, o tempo gasto, e eu defini algumas variáveis personalizadas para armazenar os story points e para armazenar o business value aqui no Redmine, informações que são configuráveis na ferramenta. Se você for aqui no projeto, você pode definir toda essa integração, onde está o seu repositório, as informações de conexão no seu Redmine, qual a variável que você utiliza para obter os story points, o valor de negócio, quais usuários que têm acesso a esse projeto. Mesma coisa se dá para um artefato do tipo código-fonte. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou visualizar o artefato do tipo código-fonte, que é o arquivo de configuração do tracepp. Eu tenho o meu código de rastreio aqui. Basta eu colocar o código de rastreio no código-fonte e fazer as configurações adequadas do repositório, que eu vou conseguir, que o sistema vai conseguir rastrear as informações do tipo código-fonte.
Bom, essas são as características do 3PP. É uma ferramenta que eu estou elaborando para o meu mestrado e se você acessar o meu GitHub, Fábio Naves, ela vai estar disponibilizada com código-fonte aberto para quem quiser colaborar, ajudar ou utilizar.